Olá pessoal, eu estou muito grato, muito feliz por todas as felicitações e validações que foram feitas a respeito do nosso curso Aprendizagem Ativa, Teoria e Prática. Estamos ainda no módulo 2, nós tivemos uma excelente abertura, que foi a live que todos vocês aí assistiram, quem pôde assistir, claro, evidente, com a professora doutora Gerlaine Belchior, que ela esteve falando da importância das metodologias ativas na aprendizagem ativa. E na continuidade dos nossos estudos, a pretensão deste vídeo é de que nós agora mostremos a vocês alguns exemplos de metodologias ativas. Nós temos nesse curso alguns objetivos muito bem consolidados, conforme já temos destacado para vocês. O primeiro objetivo é reconhecer que a aprendizagem ativa é uma mudança de paradigma educacional. O nosso segundo objetivo é diferenciar os tipos de metodologias ativas existentes e também, claro, promover a adaptação dentro da sua atuação, a possível aplicação e adaptação dentro do seu contexto. Porque temos uma pegada, uma perspectiva que temos defendido neste curso desde o início. Nós não temos a pretensão de trazer modismo, de trazer exemplos pura e simplesmente para serem aplicados. Os exemplos, eles terão uma característica aqui de experiências exitosas, porque nós não trabalhamos sem referências, não é? Então, não basta estabelecer as bases, como nós já fizemos. Nós já estabelecemos as bases, trazendo os teóricos, nós precisamos também exemplificar. E é o nosso propósito aqui, exemplificar, trazer exemplos de metodologias ativas para que você possa promover a aprendizagem ativa. E lembrando mais uma vez, todo tipo de metodologia utilizada, seja na educação básica ou na educação superior, ela tem que ser adaptada e adequada à sua atuação, ao contexto onde você está inserido. Nós até postamos na nossa plataforma um conteúdo que eu acredito que vocês já tenham, não é? Tido acesso ao mesmo. E é importante salientar, conforme eu já também mencionei em outros textos, que as metodologias ativas, elas não são experiências novas, não é? Na verdade, a aprendizagem ativa, ela já vem sendo abordada por autores da antiguidade, do século XIX, do século XX, e hoje, na atualidade, no século XXI, por conta dessas mudanças na sociedade, ela tem voltado aos contextos de discussão e também as metodologias ativas, elas têm sido uma das estratégias utilizadas nos vários sistemas e modalidades de ensino como práticas educativas que podem ser envolventes e gerar a tão sonhada aprendizagem. Você quer ser um professor que realmente surte a aprendizagem no seu aluno? Para que você possa ser um professor que resulte, a sua atuação, ela construa a aprendizagem, é importante que você tenha as estratégias assertivas. E nós compreendemos não só pelo embasamento teórico, mas também por toda a exemplificação que já temos percebido e visto no mundo, que as metodologias ativas é de fato uma possibilidade de assertividade para atuar na atualidade, especialmente por conta da sociedade hoje. Ela está mais volante, mais fluida, como diria Bauman, havendo necessidade de se ter uma flexibilização na atuação docente. Por que tudo muda, menos a atuação do professor? O professor continua sendo uma autoridade, ele continua sendo um referencial dentro de sala de aula, no entanto, não de verdades absolutas, não com aquela ideia de que ele vai chegar na sala de aula e vai expor a sua aula e o aluno vai ficar quietinho. Isso é uma utopia. A aula passiva,
ela é muito mais cômoda, tanto para o aluno quanto para o professor. Dá muito trabalho fazer e trabalhar com a aprendizagem ativa. No entanto, mas, mesmo que dê muito trabalho, é um caminho também de realização docente, porque nós combatemos os vários problemas existentes dentro do contexto da educação, como a indisciplina, né, dos alunos, a falta de interesse, porque eu não considero que aluno tenha falta de interesse, na verdade, são interesses distintos. O aluno está com outro interesse ali, interesse na puberdade, interesse na atualidade, interesse em assuntos mil, menos no conteúdo. Mas o conteúdo ele já é potencialmente relevante, como eu já tenho destacado para você. Agora, para que ele seja psicologicamente significativo, ou seja, ele realmente tenha um significado para o estudante, eu tenho a necessidade de ter estratégias assertivas para isso. Bora lá, aprendizagem ativa. Eu quero trazer alguns exemplos aqui de metodologias ativas. Quero, antes disso, pontuar mais uma vez a historicidade das metodologias ativas presente nas teorias, como alguém data que Rousseau, ele, em sua obra, ele já falava, já pontuava a respeito dessa necessidade. Dewey também, como eu destaquei aqui para vocês. Vamos ver as principais metodologias ativas que fazem parte das experiências pedagógicas, tanto da educação básica quanto da educação superior. Abrindo parênteses aqui para a gente, mais uma vez. Este curso não é voltado para uma área específica, é voltada para a atuação do docente. Nós podemos, esses conteúdos, eles podem ser para estudantes de licenciatura, professores de carreira e profissionais que estão docentes. Há muitos profissionais que estão docentes e que têm algumas dúvidas pedagógicas e este curso é interessante para você. Olha, também nós queremos aqui ressaltar que a aprendizagem ativa proposta por este curso não é voltada nem para a educação básica ou para a educação superior, é voltada para a atuação. Então, seja na educação básica, seja na educação superior, é muito possível você atuar com as metodologias ativas. Eu queria trazer a primeira metodologia ativa, o primeiro exemplo, que é a aprendizagem baseada em problema. Aprendizagem baseada em problema, a famosa PBL. Aí você pode perguntar, mas por que chama PBL e é aprendizagem baseada em problemas? Porque é uma expressão americana, é uma expressão inglesa, Problem Based Learning, que quer dizer aprendizagem baseada em problema. O que é a PBL? A PBL, ela é uma metodologia ativa que vai atuar na solução de uma demanda específica. E segundo o nosso material que nós postamos para vocês em nossa plataforma, a PBL contempla três fundamentos principais. Primeiro, que a aprendizagem é um processo construtivo. Ele é construído, não é? E não receptivo. Ou seja, aqui já também citando o Paulo Freire, não podemos compreender o educando, né, como um agente ou um personagem da educação bancária, um receptor de informações, um receptor de conhecimentos. Ele é um construtor. A perspectiva ativa compreende que o discente ele é um construtor. Então, aprende o discente e aprende o docente no processo. Todos aprendem, porque a aprendizagem ela é dinâmica. Esse é o primeiro princípio. O segundo princípio dessa metodologia ativa, a aprendizagem baseada em problemas, a metacognição afeta a aprendizagem. O que vem a ser isso? Bem, habilidades como o estabelecimento de objetivos,
o que fazer, a seleção de estratégias, como fazer e a avaliação dos resultados, funcionou ou não funcionou, são considerados essenciais à aprendizagem. Então, essa história de você chegar numa sala de aula e aplicar de pronto uma metodologia ativa específica, você não está considerando que o seu aprendiz, vamos dizer assim, que o seu cliente, o seu aluno, a sua audiência, ele é um sujeito construtor. Então, é muito interessante que na primeira aula, nos primeiros momentos, nos primeiros contatos, você tenha total clareza do que você quer. Estabeleça de forma muito clara os seus objetivos. Nós vamos ofertar para você, ao final deste curso, no nosso terceiro módulo, como você pode planejar uma aula. Nós normalmente selecionamos os conteúdos ou as metodologias, a gente fica pensando no filme que vai passar, no texto que você vai implementar no início da aula, na reflexão. Vem uma série de questões na sua cabeça para você preparar uma aula. E essas questões, elas são importantes. No entanto, é bem importante que você tenha clareza do que você quer. Então, estabeleça objetivo, no máximo 3, né? 3 objetivos. E nós vamos ensinar passo a passo para você como você pode construir um objetivo. Talvez alguns dos professores aqui estejam me ouvindo e dizendo, mas eu sei fazer um objetivo. Tudo bem, se você sabe, ótimo, vamos acrescentar algumas estratégias aqui propostas para construir de outra forma os seus objetivos. E também, depois que os objetivos estão construídos, nós precisamos saber como vamos nos conduzir, né? E aí é a metodologia, e de onde nós vamos sair. De que ponto você vai sair? No caso, a avaliação diagnóstica. Nós não vamos a lugar nenhum se sairmos de lugar nenhum. É impossível você fazer uma viagem sem que você tenha um ponto de partida, não é? Olha como é interessante a clareza, esse princípio da aprendizagem baseada em problema. Tem que ter objetivo muito bem estabelecido e um sistema de avaliação que você possa diagnosticar o seu aluno, a sua audiência. Fatores contextuais é o terceiro princípio. Fatores contextuais e sociais influenciam na aprendizagem. O contexto em que o ensino se oferta, ele é influenciador, não é determinante, mas ele é influenciador. Ou ele pode otimizar, viabilizar a aprendizagem, favorecer, ou pode simplesmente inibir. Então, muitas das atividades que são consideradas como PBL, na verdade não são, se elas não tiverem esses 3 princípios. Primeiro, que a aprendizagem é um processo construtivo, não é o professor que chega com as coisas prontas, mas ele chega com um projeto e o aluno se integra. A metacognição afeta a aprendizagem, quer dizer, a clareza, especialmente do professor na condução do processo, é de suma importância. Todos têm que saber de onde partiram, para onde vão e na caminhada, que estratégias irão utilizar para percorrer o caminho. Como funciona a PBL? Bem, a PBL, em suas diversas aplicações, ela é um processo que pode ser resumido como um conjunto de atividades de acordo com o que vamos agora explicitar para vocês. Primeiro, você será na sala de aula fomentado um espaço para que se apresente um problema aos alunos, em equipes, e ao ter contato com esse problema, organizam-se as ideias. É interessante que o problema pode ser trazido pelo professor,
E o problema pode ser trazido por meio de uma pergunta do professor, né? Tentam solucioná-lo com o conhecimento que já possuem, avaliando seu conhecimento e definindo a natureza do problema. Segundo, por meio de discussão, os alunos levantam e anotam questões de aprendizagem sobre os aspectos do problema que não compreendem e definem o que sabem e, sobretudo, o que não sabem a respeito do problema. É importante que seja ressaltado o que eles não sabem, né? Terceiro, os alunos priorizam as questões de aprendizagem levantadas pelo grupo e planejam quando, como, onde e por onde essas questões serão investigadas para serem posteriormente partilhadas com o grupo. Quando os alunos se reencontram em sala ou fora dela, exploram as questões de aprendizagem anteriores, integrando seus novos conhecimentos ao contexto do problema, podendo vir novas questões de aprendizagem à medida que progredirem a solução do problema. Terminando o trabalho com o problema, os alunos avaliam seus pares, ou seja, os seus grupos entre si, de modo a desenvolverem habilidades de autoavaliação e avaliação construtiva de colegas, imprescindíveis, aliás, para uma aprendizagem eficaz. Esse conjunto de atividades não só acarreta mudanças do processo de ensino e aprendizagem, como também coloca desafios para os alunos. Então, assim, gente, eu vou trazer um exemplo bem simples de um conteúdo específico. De repente, você ensina língua portuguesa. E você pode estar pensando, meu Deus, eu ensino língua portuguesa no ensino fundamental. Então, como que eu posso trabalhar com PBL, aprendizagem baseada em problema? Ora, primeiro você vai sugerir ou verificar um problema existente para ser solucionado. E que pode ser, por exemplo, o lixo no entorno da escola. Então, se a sua atividade, você vai lançar para eles uma discussão. Então, os alunos vão se sentir protagonistas. O lixo em torno da escola, se esse for um problema que a escola tenha. E aí, poxa, mas lixo, português não tem nada a ver e tal. Vamos lá. O primeiro ponto não é colocar um problema. O problema está posto. O segundo ponto é a discussão sobre o problema. Então, os alunos levantam e anotam questões de aprendizagem sobre o problema. Então, essas anotações já podem ser consideradas por você e você pode trabalhar um conteúdo específico da língua portuguesa. Seja construção de períodos, sejam orações subordinadas, orações coordenadas, tudo por meio desse problema. Olha só, os alunos priorizam as questões de aprendizagem levantadas no grupo e planejam como eles vão resolver o problema do lixo. Então, quais são as atividades que serão feitas, qual é a metodologia que vai ser desempenhada para resolver esses problemas. Lembrando que você não vai, nesse momento, fazer indicações. Os alunos apresentarão as soluções. Você vai pedir para eles escreverem essas soluções e começa a nascer as frases, começa a nascer as orações. E aí você vai começar a trabalhar uma metodologia ativa aí. Então, quando os alunos... E aí, não somente como, mas onde e por quem essas ações serão trabalhadas, investigadas e trabalhadas. E você vai definir isso muito claro, todos os papéis. Você já até manjou, não é? Como fazer? Eu tenho certeza. E aí você segue os demais processos e show de bolice. Professor Ivan, mas eu sou um professor da educação superior. Eu posso trabalhar PBL na educação superior? Mais ainda. A educação superior, ela dá muito mais vazão, porque você tem muito mais maturidade,
né, dos seus alunos, para que eles possam não só detectar problemas, como também resolver. E o caminho é o mesmo, né? Detecta-se um problema e através da solução ali criada pelos próprios alunos, você vai introduzindo o conteúdo. Viu? Não é fácil, não é simples, mas é muito possível. Aprendizagem ativa, teoria e prática. Eu vou ficar com apenas essa metodologia, a PBL, aprendizagem baseada em problema, e depois a gente vai falar sobre a sala de aula invertida, ou Flipped Classroom, também uma atividade muito conhecida e muito bem disseminada entre os educadores. Ok? Aprendizagem ativa, teoria e prática, tá continuando e tá muito bom. Se você ainda não segue o meu canal no YouTube, siga, ajude para que eu possa divulgar mais ainda o meu trabalho. Ajude, quando você clica lá e me segue no canal, você está tornando o canal mais conhecido. Ative também o sininho para que você possa receber as notificações e depois você possa também, com certeza, dar continuidade a esse trabalho, tá bom? Show de bola? Eu agradeço. Quem também não me segue no Instagram, siga-me no Instagram. Ivo Lavor, @Ivo Lavor, Instituto Ivo Lavor, tá bom? Um abração para você. Deus abençoe.